Bom dia e bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, vou mostrar uma visão geral do funcionamento e das características do SD535. O SD535 proporciona um tempo de resposta muito rápido, mesmo com pouca concentração de fumaça, mostrando que possui a mais alta sensibilidade comparado com os outros dispositivos. A fumaça captada em diversos locais pelo SD é centralmente avaliada, o que contribui para uma detecção precoce de incêndio, mesmo em locais de ambiente crítico. A manutenção é simples e barata, pois somente um dispositivo monitora grandes áreas, sendo o restante do sistema passivo. Ideal para locais de acesso restrito devido ao risco e à dificuldade, como postos de elevadores, salas altas, entre outros, e também devido às operações realizadas no local, como laboratórios, prisões e salas com ambientes extremamente limpos. Em locais onde a demanda estética é prioridade, o SD535 é ideal, pois fica discretamente em segundo plano. Funciona perfeitamente, mesmo em locais críticos, sendo muito resistente a fortes correntes de ar, temperatura, umidade, poeira e radiação. Possui cobertura em todos os campos de aplicação, podendo ser manipulada sua sensibilidade de acordo com a área a ser monitorada. Existem 3 tipos de sensores, com diferentes faixas de sensibilidade, que podem ser ajustados em toda a gama referente ao sensor escolhido. Sendo o sensor SSD535-1 o menos sensível e o SSD535-3 o mais sensível de todos. Existem 4 tipos de ASD: sem display, com entradas para 1 ou 2 tubos de amostragem, e com display integrado, com entrada para 1 ou 2 tubos de amostragem. O sensor é equipado com um LED de alta potência que trabalha juntamente com uma estrutura que oferece uma aerodinâmica diferenciada. Tudo isso é sustentado por um ventilador de alto desempenho ajustável em 5 níveis de velocidade e com baixa geração de ruído. O ASD535 possui módulos que ampliam e melhoram ainda mais seu rendimento. O módulo SLM35 permite a interação de laço com equipamento Securifire integral ou Securi Pro. O módulo XLM35 também permite uma interface de laço com o Securifire. O MCM35 é um módulo de cartão de memória que permite a gravação de dados operacionais, como medições e eventos, que permite serem avaliados no computador sem a necessidade de conexão entre o dispositivo e o computador. O módulo RIM35 disponibiliza 5 relés que podem ser programadas da maneira que for necessária. O SIM35 é um módulo de interface em série que permite a criação de uma rede de até 250 ASD535, onde cada rede necessita de um módulo SMM35. Juntamente com os módulos é fornecido um suporte que permite a rápida montagem e desmontagem do módulo. O suporte universal possibilita a fixação de qualquer outro módulo adicional para o redimensionamento dos furos, que variam de 2 até 7 mm de diâmetro. Todo o layout da tubulação pode ser feito inteiramente no ASD Pipeflow, o qual calcula as redes de tubos simétricas ou assimétricas, gera relatório de peças e facilita e agiliza todo o projeto. O ASD Config possui um sistema para a completa programação do sistema do ASD, além de ser de fácil utilização. Em conjunto com o ASD Pipeflow, reduz o trabalho de projeção, além de oferecer uma melhor eficácia do dispositivo. Existem 3 classes no qual a norma europeia se encaixa: classe A, sendo ela super sensível, classe B, também bastante sensível, e classe C, que é a classe padrão, equivalente aos detectores pontuais. Por não emitir altos ruídos, é indicado para locais que necessitam de silêncio. Essa videoaula foi uma introdução ao sistema de detecção por aspiração ASD535. Bom dia! Nessa videoaula vou mostrar o funcionamento e algumas funções especiais do ASD535. A parte frontal da caixa do detector nos mostra as 4 travas giratórias que devem ser giradas em um ângulo de 45 graus e, dependendo da versão, o display sinalizando os níveis de fumaça detectados juntamente com as indicações de alarme, falha e contaminação. Na parte traseira, o ASD possui furos para uma fácil instalação e fixação no local desejado. Também é fácil perceber o caminho percorrido pelo ar dentro do dispositivo. Internamente, o ASD535 possui seus elementos bem distribuídos, proporcionando uma maior eficácia do aparelho. As câmeras dos sensores são equipadas com grades de filtro para evitar que insetos ou partículas maiores danifiquem o produto.
Possui também a placa-mãe AMB35, que permite aos sensores trabalharem com capacidade máxima. Existem vários layouts possíveis, de 1 até 4 módulos adicionais, trabalhando em conjunto com 1 ou 2 detectores de fumaça. A placa-mãe AMB35 possui tamanho reduzido, porém é completa, tendo terminais de alimentação, relés, saídas de coletor aberto, reset input, entradas para módulos auxiliares, detectores de fumaça e de corrente de ar, um conector USB e display com 2 teclas físicas utilizadas no EasyConfig do ASD535. Equipado com poderoso LED de alta potência e um filtro eletrônico, o sensor de fumaça SSD535 é capaz de distinguir partículas de fumaça de partículas de sujeira ou poeira, por exemplo, evitando alarmes falsos e atrasos. O sensor de fumaça SSD535 possui uma compensação de sujeira que, com o passar do tempo, aumenta seus níveis de alarme para compensar o desgaste e, a partir de um certo tempo, aumentando a sua própria sensibilidade para manter os padrões desejados. Para as versões sem display, a placa de controle BCB35 possui apenas o botão de reinício. Para versões com display, a placa de controle ACB35 possui botão de reinício, LEDs indicando o nível de fumaça, alarme, falha, contaminação e operação. O ASD535 é equipado com um ventilador de alto desempenho, ajustável em 5 níveis, variando de 2.500 até 4.500 RPM, mesmo assim gerando baixos ruídos. Para fazer os ajustes automáticos de medição das partículas no ar e conseguir monitorar áreas com melhor eficácia, o detector é equipado com um microsensor de fluxo e temperatura do ar. A placa-mãe AMB35 possui 3 relés de saída com coletor aberto. O relé 1 é ativado para todos os eventos de falha, ou ASD inativo. O relé 2 é ativado quando ocorre o alarme pelo sensor, e o relé 3 possui a função distinta para as versões com 1 ou 2 sensores de fumaça. Para as versões com um sensor apenas, o relé pode ser livremente programado através do ASD-config. Nas versões com 2 sensores, ela será ativada quando o sensor 2 detectar incêndio. Colocando as placas RM35 em cascata, ficam à disposição mais 10 relés que podem ser programadas de acordo com a necessidade do cliente. Os terminais 19 e 20 são usados para a entrada de reinício do ASD. Se o display realizar pulsos entre meio segundo até 10 segundos após a reinicialização, o dispositivo foi reiniciado. Caso o pulso continue por mais de 20 segundos, será necessário deixar o ASD como inativo. O ASD possui diversos módulos para interface, como para monitoração de áreas específicas, integração com a linha SecuriLine, conexão com a internet, entre outros. O funcionamento do ASD é simples. O ar captado pelos furos de amostragem da área monitorada, após percorrer a tubulação, chega ao ASD e suas partículas são analisadas pelo detector de fumaça. Passa assim pelo sensor de corrente de ar e em seguida pelo ventilador, saindo pela abertura de saída de ar. O ASD535 possui a função Auto Learning, onde o dispositivo passa por um período definido de aprendizagem no local a ser instalado. Ele otimiza os limites de alarme e calibra seus sensores automaticamente para ignorar partículas referentes à operação realizada no local, evitando assim alarmes falsos. Captando as partículas durante esse período, o ASD sabe exatamente quais partículas ignorar e quais ele deve acusar incêndio. O ASD ainda mantém os padrões europeus ou fora deles. Day and Night Control serve para ser usado com 2 configurações diferentes no mesmo dispositivo, uma durante o dia e o horário de serviço usuais e outra durante o período noturno, quando normalmente não há muitas pessoas trabalhando, ideal para locais onde necessitem uma maior ou menor sensibilidade em algum período do dia. O ASD possui uma memória de eventos onde guarda as informações dos procedimentos realizados. O dispositivo consegue armazenar 430 eventos. Quando esse limite é alcançado, o evento mais antigo armazenado é eliminado. Existem 2 formas de se ler os eventos: através do EasyConfig, sendo esse o método trabalhoso e conseguindo apenas ler os últimos 99 eventos, e outro método é pelo ASD-config, muito mais fácil e rápido. Bom dia! Este vídeo irá mostrar fatores e orientações a serem seguidas para o correto planejamento do seu projeto utilizando o ASD535. Os limites físicos do ASD535 foram idealizados para suportar tranquilamente as normas e padrões nacionais, estaduais e até as mais exigentes normas europeias. Antes de iniciar seu projeto, é necessário observar fatores que podem influenciar no seu planejamento,
como por exemplo, leis, regulamentos, custos, condições do local a ser instalado, tipo de sistema, entre outros. O ASD possui diversos parâmetros de pressão, tempo de transporte, sensibilidade, concentração de fumaça, etc., que são usados para realizar cálculos para deixar o sistema muito mais produtivo e eficiente. Utiliza-se como padrão a norma europeia EN 5420, que está entre as mais exigentes do mundo. Essa norma está dividida em 3 tipos: classe A, supersensível, classe B, sensível e classe C, padrão. Existem 2 métodos para criar e calcular a tubulação de amostragem. Um pelo EasyConfig, através da placa AMB35 no próprio ASD, e outro pelo ASD Pipeflow. Sempre que possível, utilize o software ASD Pipeflow, pois é mais fácil, completo, rápido e permite utilizar configurações que não estão disponíveis através do EasyConfig, como realizar layouts de tubulações assimétricas e poder programar o ASD de forma desejada. Para evitar falhas, é sempre necessário consultar as tabelas de limites de sistema para conseguir planejar seu projeto dentro da classe desejada, como nesse caso, temos a tabela de comprimento da tubulação e quantidade de pontos amostrais na rede de tubos. Para o planejamento sem o ASD Pipeflow, existem algumas considerações importantes e conceitos básicos que falaremos aqui. Entretanto, elas podem ser vistas mais detalhadamente na documentação técnica. Para um projeto sem o ASD Pipeflow, o layout da tubulação deve ser simétrico, mais especificamente nos formatos de I, H, E ou U. Escolhendo o formato que melhor se adapta ao projeto, a tabela irá fornecer qual sensor deve ser utilizado, o comprimento do detector até o último adaptador, o último ponto de amostragem. Também irá fornecer qual a quantidade de furos por ramo e o comprimento total da tubulação para se adequar a uma das classes da EN 5420, A, B ou C. Existem 12 tipos de configurações pré-programadas que satisfazem as classes A, B e C, que vão desde A11 até C32, onde o primeiro dígito se refere à sua respectiva classe de sensibilidade, A, B ou C. O segundo dígito faz referência ao limite do sistema, como comprimento da tubulação e números de furos. Já o terceiro dígito se refere ao número de detectores de fumaça do ASD. É importante notar que a classe A possui somente um limite de sistema, a classe B possui 2 e a classe C até 3. Para projetos que necessitam de uma maior tolerância e não precisam se adequar à EN 5420, existem as configurações especiais, W, que são ideais para locais onde as condições possuem fatores que podem mudar radicalmente e assim influenciar a corrente de ar. Após planejar a sensibilidade dos detectores, comprimento da tubulação, dos ramos e número de pontos de amostragem, é o momento de descobrir o diâmetro dos furos. Isso é essencial e necessário para manter uma pressão na caixa do detector, e assim os sensores de fumaça não vão ter dificuldade de detectar as partículas de incêndio provenientes dos pontos amostrais mais distantes. Existem tabelas para o formato I, formatos U ou T e formato em H ou E. O planejamento de armazéns de alta capacidade é possível com ou sem o ASD Pipeflow. Os limites do sistema serão o mesmo para a monitoração de sala, e caso não seja feito o uso do programa Pipeflow, será necessário manter a simetria da rede de tubulação. O ASD 535 também permite que seja feita sua instalação em locais refrigerados, resistindo às mais baixas temperaturas. Caso o cliente queira proteger um equipamento especificamente, como por exemplo quadros elétricos, sistemas ou dispositivos elétricos, o ASD 535 também possui serviço complementar. Podem ser monitorados até 6 dispositivos por sistema ou por sensor de fumaça, possibilitando que um único ASD 535 monitorar até 12 equipamentos. Os limites do sistema se alteram quando o projeto faz a monitoração de equipamentos, portanto se faz necessária uma consulta na tabela para adequar seu planejamento. Caso a caixa do detector e a rede da tubulação fiquem em locais com climatização diferente, será necessário fazer um retorno de ar para conduzir a amostra de ar de volta para sua zona climatizada.
O tubo de retorno de ar não pode ser maior que 20 metros. Para modelos com 2 detectores, existem 2 possibilidades de combinação entre as redes. A forma duplicada, onde cada sensor se responsabiliza por ramos distintos, ou os 2 sensores verificam o mesmo ramo. Bom dia! Nessa videoaula será mostrado os conceitos básicos para o uso correto do software ASD Pipeflow, para criar e calcular os parâmetros da rede de tubulação. Com o ASD Pipeflow, você consegue fazer os cálculos para a rede de tubos simétricos e assimétricos, relatório de peças e dados do projeto, além de utilizar a capacidade máxima do equipamento. Os limites internos do sistema devem ser considerados para garantir a precisão do cálculo. Com o ASD Pipeflow, matematicamente, muitos dos limites mais distantes podem ser alcançados. Portanto, é importante verificar o resultado com um teste prático. O software possui uma tela inicial bem simples e de fácil compreensão, sendo constituído basicamente por uma barra de menu e de ferramentas, lista de materiais com os devidos tipos de materiais e acessórios, uma área para a criação do layout da tubulação, uma janela para o ajuste da velocidade do ventilador, 2 janelas com os resultados dos cálculos e uma lista de componentes já utilizados. Existe também a janela de materiais adicionais para adicioná-los ao projeto e que será relacionado no relatório final, como por exemplo cola de PVC, adaptadores, etc. Para ajudar na hora de desenhar as redes de tubos, o Pipeflow possui eixos indicando as direções 3D, e com um comando simples, você pode começar a definir o seu layout. Clicando com o botão esquerdo do mouse, você desenha os tubos, sempre no eixos tridimensionais. Com o botão direito do mouse, será aberta a opção de edição, e zoom é feito a partir da roda do mouse. Você pode escolher o material padrão da sua tubulação, sem ter a necessidade de mudar o material o tempo todo. É possível também filtrar os acessórios pelo material desejado. Nas opções de edição, existe a opção de adicionar um único ponto amostral por vez, ou adicionar diversos pontos de uma vez só, bastando digitar a distância do início do tubo até o primeiro furo, a distância do último furo até o final do tubo, e o número de pontos amostrais desejados. Você pode selecionar o tipo de acessório que irá acompanhar o tubo, selecionado em amarelo, através do menu de edição. Após selecioná-lo, basta clicar em Apply e o acessório vai ser inserido. O Pipeflow dá a opção de mudar o material de alguns tubos, selecionando o material através da lista do menu de edição. Existe a lista de componentes que relaciona todos os tubos, conexões e pontos amostrais na lista de componentes. Você pode alterar o diâmetro dos furos de amostragem. Só tome cuidado para não otimizar o projeto, caso contrário os furos terão seu diâmetro alterado. Faça apenas cálculos. Existem opções de edição para o ramo ou componente. Uma das opções mais úteis é a Mirror Selection, ótima para fazer projetos que necessitam de simetria. Para ajudar no desenho, é possível colocar grades de distanciamento ao fundo do ambiente. Em cada ponto de amostragem existe um rótulo, indicando o tubo, o comprimento do ponto em relação ao anterior ou à extremidade do tubo e o diâmetro do furo. É possível alterar o tamanho da fonte desses rótulos. Caso não queira todas essas informações, o Pipeflow permite escolher quais informações você deseja ver nos rótulos. No menu Option, existe a aba Project, na qual será inserido o nome do projeto, comentários, especificações do cliente e endereço. Na aba Calculation, estarão os parâmetros para a base do cálculo, como as condições ambientais, pressão do ar e temperatura. Na aba General Application, é onde serão inseridos os dados de especificações, endereço, unidades de medida, etc. Em Language, é possível escolher entre inglês e alemão. Cálculo e otimização são 2 ferramentas do programa que permitem o uso do ASD de forma expansiva. Calculate faz os cálculos para as configurações atuais do seu layout, sem alterar o diâmetro dos pontos. Optimize otimiza seu projeto alterando o diâmetro dos furos e depois faz os cálculos da versão atualizada. O resultado aparece na janela de cálculo. Cada classe é verificada. Se estiver em verde, está tudo ok. Caso esteja em vermelho, a classe não foi satisfeita. Na lista de componentes é possível observar a sensibilidade para cada classe em cada furo, a pressão e o tempo de transporte por ponto amostral. Para gerar um report, basta abrir o menu Report e clicar em Generate. Será criado então um relatório com o resultado do cálculo, como documento em várias páginas para melhor clareza.
A visualização da página apresenta todos os dados inseridos no projeto, além dos resultados calculados. Dependendo do tamanho da rede de tubos de amostragem, os rótulos podem não ficar legíveis. Caso isso aconteça, utilize a lista de componentes. Todos os elementos, seções de tubos, acessórios, furos de amostragem são listados hierarquicamente. O Pipeflow também gera uma lista de peças e de materiais. A lista de materiais pode ser gerada automaticamente dependendo do projeto. O EasyConfig pode ser usado sem o uso do SD Pipeflow, porém sempre mantendo os limites do sistema com redes de tubos simétricas. Após o dispositivo ser ligado, será necessário escolher a configuração apropriada ao projeto, que variam de A11 até C32. Após isso, configure a data e a hora do dispositivo e reinicie o ASD. A operação através do EasyConfig se dá através de dois botões físicos localizados na placa AMB35. São eles Up e OK. Existem 11 funções, onde 5 são referentes às configurações de limites de sistema, 3 de consulta, como consulta de eventos, versão de firmware e fluxo volumétrico no tubo, e as 3 restantes são outras configurações, como data e hora, logout de módulos adicionais e reset. Para o correto uso do EasyConfig, é sempre recomendado operar com as tabelas, papel e caneta em mãos, para não haver chance de erro ou equívoco, pois apesar de ser um sistema simples e de fácil utilização, existem diversos códigos que irão passar a informação de uma forma completa. Ao clicar com um dos botões, a primeira informação que irá aparecer será a configuração atual do dispositivo. Ao apertar a tecla Up, você irá navegar pelas funções, sendo elas A, B e C, referente às configurações que satisfazem a norma europeia EN 5420. A função E é um log que exibe as informações através de códigos sobre os últimos 99 eventos, e a função F exibe a versão do firmware instalado. A função O é utilizada para fazer o logout de algum módulo adicional, e a função T é utilizada para visualizar a data e hora corrente no dispositivo, ou alterar o mesmo. A função U é utilizada para o reset inicial do ASD. A função V irá mostrar em porcentagem a taxa de saída do fluxo volumétrico no tubo 1 e tubo 2, e as funções W e X são para configurações fora do padrão europeu e para configurações com parametrização programável, respectivamente. Bom dia! Nesse vídeo vou mostrar os conceitos básicos de programação do ASD535 utilizando o software ASD-config. O ASD-config é utilizado para projetos onde o ASD Pipeflow foi extensivamente usado para realizar o projeto, possibilitando uma programação mais completa e parametrizada. Após ligado e inicializado, você poderá começar a programar o ASD, primeiramente conectando o dispositivo ao computador através de um cabo USB de saída do tipo B. Selecione o programa desejado e realize as mudanças necessárias se for preciso. Configure os relés e ajuste data e hora do dispositivo, e após 5 minutos realizar o reset inicial. O ASD-config permite a configuração individual dos parâmetros do dispositivo, conseguindo estender ao máximo os limites do sistema, além de possuir funções especiais que serão explicadas mais detalhadamente adiante. A aba File é utilizada para salvar e abrir arquivos basicamente. A aba Project, você pode abrir projetos salvos anteriormente, salvar arquivos, ler a configuração atual do dispositivo, porém para esta última opção o computador deve estar conectado ao dispositivo. Com uma interface de fácil entendimento e autoexplicativa, o ASD-config é uma ferramenta importante para o seu projeto, além de que toda a configuração pode ser analisada e alterada quantas vezes for necessário. A aba Connection serve exclusivamente para fazer a conexão ou desconexão entre o computador e o ASD. O ASD-config permite a gravação dos dados de medição em arquivos XLS, conseguindo obter e guardar dados importantes para a verificação do sistema. Para a completa configuração do dispositivo, é necessária a inserção de um password, que estará presente na documentação entregue. Obtenha um relatório completo sobre os parâmetros e funções especiais, data e hora,
e configurações do seu dispositivo utilizando o report. É possível também selecionar o que estará visível no gráfico de desempenho do ASD535. Em extras estão as funções especiais e adicionais, configurações que não são essenciais para o funcionamento do dispositivo, mas que podem ser usadas para deixar o projeto mais completo. O programa também permite que você habilite ou desabilite funções, intervalos de tolerância, visualize e altere a velocidade do ventilador. O ASD Config possui a função Day and Night Control, onde você adapta o seu dispositivo com configurações diferentes para turnos distintos. Um de dia, onde normalmente um grande número de pessoas está trabalhando no local, e outro à noite, quando o turno de trabalho já acabou. Configuração e parametrização completa da função Day and Night Control, possibilitando total controle do dispositivo para evitar os alarmes falsos e estender os limites do sistema. O software mostra os gráficos para as configurações noturnas e diurnas. O programa também possui a função Auto Learning, que faz com que o dispositivo grave os parâmetros diários e sozinho altere as configurações para otimizar o alarme e assim conseguir o máximo proveito do ASD. Os ajustes são feitos a partir de dados coletados em um determinado intervalo de tempo, buscando estender ao máximo a capacidade do aparelho. Com o programa, é possível configurar sensibilidades diferentes para os dois detectores de fumaça, bem como para configurações diferentes no mesmo detector para períodos diurnos e noturnos. A programação do Auto Learning é simples e autoexplicativa, onde basta determinar os parâmetros pedidos pelo programa. Após o período de medição do Auto Learning, o software realiza a configuração automática da sensibilidade para o dia e para a noite. Para testes nos detectores, é possível ativar, desativar ou desligar os sensores. Existem ainda modos de operação para os sensores, onde é possível operar com sensores a partir da entrada OEM. A isolação dos sensores serve para realizar alarmes de testes sem acionar os relés. Na configuração da memória de eventos, o programador escolherá os eventos que devem ou não ser escritos no log de eventos. O gráfico do ASD Config possui uma visão geral dos valores e dos estados medidos de forma clara e objetiva. Será na aba Smoke Sensor, onde você determinará a configuração dos sensores. Caso escolha uma configuração programável, você poderá alterar os parâmetros de sensibilidade e usar as funções especiais como o Auto Learning. O programa também permite programar um alarme secundário, que pode ser usado para aplicações especiais de extinção. Na documentação técnica, existem diversas tabelas com os valores padrão e faixa de ajuste para o alarme 2 de alarme, pré-sinal, poeira e sujeira e para monitoração do fluxo de ar. Na aba Relay, é possível configurar os relés para ativarem quando ocorrer os eventos selecionados. Na documentação, existe uma tabela com os critérios que podem ser usados para a ativação dos relés, que podem ir desde o nível de fumaça atingir o limite de pré-sinal 1 até falha na bateria do relógio do dispositivo. Os relés que podem ser modificados são o terceiro relé da placa-mãe AMB35, os 5 relés da primeira placa RM35 e os 5 relés da segunda placa RM35. Esta é a configuração com o maior número de relés possível, e todos eles já vêm com funções padrão, porém é possível modificá-las. Na aba Project Data, serão inseridas informações gerais como número de serviço, cliente, projeto, local, agente, data e anotações, ou seja, informações gerais que servem para organizar o seu projeto. A aba Event Memory serve exclusivamente para a leitura dos eventos guardados na memória do aparelho, onde basta selecionar a quantidade de eventos que deseja visualizar. Os eventos estarão classificados por cor, onde vermelho significa alarme, laranja pré-sinal, amarelo são falhas e branco outros eventos. Esta aba dá a opção de 2 filtros, um que pode ser filtrado pelo sensor de fumaça e outro por um filtro do tipo de evento a ser exibido. Em Network, você pode abrir projetos salvos anteriormente, começar um novo projeto, editar, salvar, copiar os textos, escrever textos de projeto e se conectar na rede via SMM. Para criar um novo projeto, será necessário, antes de tudo, definir quantos endereços de rede serão necessários. São apenas um endereço por ASD.
Ao se conectar via SMM, uma janela aparecerá informando que a conexão foi bem sucedida. É sempre importante fazer o teste de revisão de memória, onde o software oferece uma linguagem simples de fácil entendimento com símbolos e dicas. O programa possibilita a seleção individual de cada ASD da rede, podendo observar seus gráficos e parâmetros. Os dados da rede que serão visualizados podem ser selecionados na opção Display. Bom dia! Nessa videoaula, vou mostrar as unidades de operação e visualização do display. As unidades do ASD possuem dois tipos de display. O ASD 535-2, possuindo apenas as indicações de alarme, falha e obstrução de cano, e o ASD 535-4, onde além das indicações anteriores, também possui indicação para o nível de fumaça de até 2 sensores. Existem tabelas na documentação técnica revelando o significado dos LEDs indicadores, se estiver ligado ou desligado, bem como para a frequência com que ele pisca. Para as funções especiais, o painel eletrônico da placa AMB35 mostrará diferentes caracteres, como por exemplo, se o Auto Learn estiver em operação, o painel mostrará as letras AL piscando. Caso a função Day and Night Control esteja ativada, as letras DOT estarão visíveis no painel. Esses e outros códigos estarão disponíveis na documentação entregue. Além dos LEDs externos, existem os LEDs internos, como os dos módulos SLM35, que possui dois LEDs, um verde e outro amarelo, que juntos conseguem repassar o status do módulo e sua situação. O módulo XLM35 também possui dois LEDs, novamente um verde e outro amarelo, que fornecem a informação sobre o status do módulo de forma precisa. A placa SM35 possui 4 LEDs, 3 verdes e um amarelo, que avisam ao operador sobre a alimentação da AMB35, comunicação e falhas em geral. O módulo de memória MCM35 possui 2 LEDs, um verde e outro vermelho, que informam sobre a conexão e comunicação da placa. A MCM35 possibilita um enorme espaço para a gravação de dados, tanto no registro de eventos como em arquivos XLS, para uma melhor avaliação do equipamento. Para a leitura de eventos, através do EasyConfig, será necessário utilizar a tabela contendo o significado dos códigos emitidos pelo dispositivo. São utilizados 2 códigos para informar com maior precisão a natureza e o local do evento procurado. A manutenção dos equipamentos é feita por pessoal especializado, treinado e autorizado pelo fabricante, para evitar maiores complicações.